Né, fazendo uma primeira pergunta para o senhor aí, né? Quais são os limites e condições do MEI? Pode ficar à vontade. Hoje o MEI, primeiro a gente tem que ter um entendimento de que o MEI ele foi constituído inicialmente para atividades braçais, né? É para aquele empreendedor que não tinha cidadania empresarial, né? Vendia picolé na praia, né? Vendia coco na beira da praia. O pessoal da área de beleza, né? Pedicure, manicure, essas pessoas, aquele que fazia instalação, fazia aquela manutenção, pintura na nossa casa, aquela situação toda. Por que ele foi constituído? Porque essas pessoas, em função do faturamento, em função daquilo que eles faturavam bruto como autônomos, né? Eles não tinham capacidade financeira ou condição financeira em função do seu faturamento bruto para com que houvesse a constituição de uma empresa no Simples, por conta do imposto, né? Ou uma empresa com todas as demandas financeiras que uma empresa hoje tem, né? Então, o que aconteceu? Se criou o MEI. Ótimo. Entretanto, ao longo dos anos, os órgãos de receita começaram a perceber que o MEI ele foi deturpado. Por quê? Porque os limites de faturamento do MEI, e muita gente não sabe disso, é R$81 mil por ano. Por ano. Nós estamos falando de R$81 mil por ano. Se eu dividir isso por 12 meses, dá 6.666 por mês de faturamento bruto. Se a gente for analisar esses R$6.666 de faturamento bruto, vamos imaginar com um sujeito que venda algum produto que demande a compra desse produto, né? Ele usa 50% desse faturamento mensal para comprar produto, né? E mais 10%, 15% vai sobrar, se sobrar, em torno de R$1.000 por mês. E o MEI não foi constituído para isso. Ele foi constituído para que tu tenha um faturamento de 6 mil por mês. É a substituição na verdade, a formalização da atividade autônoma, né? Que as pessoas antigamente utilizavam, aquele contrato de autônomo, né? Então, a gente precisa deixar bem claro isso, né? Que o limite financeiro, o teto de R$81 mil, existe aí um percentual que a Receita ainda tolera, né, de 10%. E não significa que é o teto, mas é a tolerância da Receita Federal em relação a esse faturamento, de 10% a mais, que ainda não se busca. E a questão, até é interessante depois a gente abordar, né, quais são as atividades. São muitas atividades que se pode, mas são muito mais que não se pode, né? Até esses dias, aqui na nossa contabilidade, na Dom Bosco Frente Fria, nós tivemos a consulta de um profissional de saúde, né, um médico, e ele conversou conosco e ele afirmava que gostaria de fazer o MEI. Primeiro que é impossível, eu não consigo fazer o registro, né? E segundo que o conselho de classe dele não permite, né? O Conselho Regional de Medicina. Ele tem que ser constituído uma empresa individual, né? Dentro do Simples, no anexo que ele vai pagar. Então, é importante, primeiro, a gente entender o limite financeiro, o teto, o porquê que ele foi constituído, né? O conceito da formação do MEI. Ele foi constituído exatamente para que se limitasse essas pessoas que são da atividade braçal ou são pessoas que não têm a necessidade de ter uma cidadania empresarial, entretanto, não tem a condição financeira ou de faturamento para com que essa cidadania empresarial ela se torne uma empresa formalizada, né? Uma microempresa individual, né? Perdão, uma microempresa, né? Então, o MEI ele foi determinado por isso. A gente percebe
E até eu posso citar um exemplo de uma empresa que entrou aqui na nossa contabilidade há um tempo atrás, há uns meses atrás, que ela tinha é uma loja, venda de produtos de, produtos de roupa de surfer, surfwear, aquela jaqueta, tênis. Faturava em torno de 200 a 250 mil por mês. Né? Essa loja, ela tinha 5 MEIs dentro da loja. Um MEI era do proprietário, outro do avô, outro do tio, outro do pai, outro da mãe. 5 MEIs. Dentro do mesmo endereço, só que com salas diferentes, né? Então, ele tinha 5 máquinas de cartão de crédito. Na verdade, ele tinha 7, porque tinha duas que eram no CPF também. É um outro problema que depois eu vou falar sobre essa disfunção do MEI, que o pessoal acaba utilizando o CPF como complemento para depósito de PIX, né? Para não ultrapassar o limite. O que acontece? Ele distribuía o faturamento entre essas 5 máquinas de cartão de crédito. Obviamente que ultrapassou até se fosse 5 máquinas, né? Em determinado momento ele recebeu uma notificação da Receita Federal para que houvesse esclarecimentos e aí, obviamente, que ele perdeu também, a Receita desenquadrou os MEIs, automaticamente enquadrou os Simples, aí tem as regras para isso, né? Porque através de aferição indireta, então se entende qual é o faturamento real da empresa a partir daquele momento que foi feita a aferição, e se considera 24 meses ou até a data que foi fundada as empresas com aquele faturamento. Em cima disso é aplicado a real alíquota do Simples e mais uma multa. É realmente um problema. Complicado. É bem complicado. Então, a gente sugere para alguns clientes que vêm nos procurar, alguns clientes que o nosso comercial trabalha, quando eles estão no MEI, que muitas vezes, e é muito difícil, a gente se depara com muitas empresas, muitas lojas, né? O pessoal no varejo usando o MEI. Principalmente aquelas lojas que vendem capinha de celular, que consertam celular, faturamento de 10, 15, 30 mil reais e ainda no MEI. Vai para o Simples. Ah, mas eu preciso pagar contador, porque eu preciso... Parece que eu estou vendendo aqui a contabilidade, mas não é isso. A gente tem visto, a nossa experiência, que nós temos uma vasta carteira de clientes na contabilidade, a gente tem visto isso, e eu tenho certeza que as outras contabilidades também têm visto isso muito. A consequência de você estar no meio e ser uma empresa que não pode estar no meio por ultrapassar os limites financeiros e a condição técnica dela, a condição técnica exigida na Constituição do MEI, ela tem consequências maiores do ponto de vista da malha fina, se houver a malha fina. Mas eu não vou... Eu sempre ouço aquilo. Não vai acontecer comigo. É o risco. Resumindo, né, essa questão, então, é o mesmo querer colocar o ônibus dentro de um fusquinha. É isso aí. É o que acontece bastante. Lembrando, o MEI ele é constituído para atividades braçais e para atividades de um relativo faturamento bruto. Né? Muito claro, 6.666. Mas no mês eu faturei 3, não tem problema. Vai incorporar o faturamento de 81 mil ano. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de estar num Uber. Ele perguntou qual era a minha atividade, que nós temos escritório de advocacia e contabilidade, né? E ele perguntou sobre o MEI, e disse, olha, e ele me falou, um Uber faturando 8, 9 mil reais por mês, e ele não vem. Então, mas é bruto a relação, então, eu não sei qual é a constituição agora dessa relação, me parece que o Uber precisa constituir o MEI, eu não tenho essa informação precisa, né? Mas, e aí vem um outro detalhe importante, precisa destacar, que é um problema maior ainda,
que hoje a malha fina dos órgãos de receita, elas identificam tudo, absolutamente tudo que transita na tua conta, seja de CNPJ e seja de CPF. Tu tens o MEI, então tu tens lá o banco que movimenta a tua conta do MEI, do CNPJ. E tu tens a tua conta corrente como sócio do MEI, como proprietário do MEI. Então, a hora que a gente vai fazer, a hora que a Receita faz o levantamento, ela não vai buscar, ela não vai quebrar o sigilo bancário apenas do MEI, do CNPJ, da conta corrente do MEI, ela também do CPF, porque está vinculado. Por quê? Porque se percebe que o sujeito do MEI, a hora que ele ultrapassa lá o limite, ele começa a usar a conta corrente pessoa física e acha que isso é um grande feito. Na verdade, isso acumula. Né? Acumula por causa do CPF, na verdade. E é o que normalmente é uma prática, né? Ah, não, mas eu ultrapassei, agora eu vou fazer o CPF. Até porque existem isso, muito cuidado, eu tenho alertado bastante isso. Alguns vendedores dessas máquinas de cartão de crédito, dessas operadoras, que dizem que a Receita não vai entrar na malha fina se fizer a máquina no CPF. Cai na malha fina do mesmo jeito. Tudo sincronizado, na verdade. Não tem como. A única, você diz, mas como é que a única forma de você não cair na malha fina é se você receber em dinheiro e pagar em dinheiro. Ah, estou ensinando sonegar? Não, é o conceito. Recebi em dinheiro, paguei em conceito, paguei em dinheiro. Agora, obviamente, se tu tiver um controle acirrado do teu estoque, porque é o tripé básico, entrada de dinheiro, saída de dinheiro através da venda, entrada de dinheiro, saída de dinheiro através da compra do fornecedor, a entrada através da venda e o teu estoque. Esse é o tripé de controle, né? Então, o que acontece? Ainda tem essa situação, dependendo, tem um estoque tanto, vendeu e não registrou, se isso tudo está em dinheiro. E hoje, dificilmente, da forma como foi construído, e principalmente hoje o advento do Pix, eu sempre alerto o que aconteceu no início do ano, agora de 2025, quando o governo federal queria instituir aquele limite de 5 mil, isso na verdade já existe, né? Só que isso, existe um mecanismo lá de solicitação. Na proposta é que isso fosse automático, justamente para com que esses eventos de trânsito de dinheiro ou de recurso entre as contas, ele é algo que é facilmente rastreado. Tanto que hoje aqui na contabilidade, as nossas empresas do Simples, todas as empresas, isso é uma prática para as empresas de lucro presumido e lucro real, mas nas empresas do Simples que nós temos aqui, todas elas, nós fizemos a contabilização dessas empresas através do extrato bancário, para que não haja divergência daquilo que eu informo para a Receita, para gerar as guias de pagamento do Simples, com aquilo que efetivamente ele utilizou na conta corrente. E o MEI, que não precisa de contabilidade, né, ele precisa realmente demonstrar que aquele limite de 6 mil está efetivamente sendo transitado na conta. Dentro da regra. Exatamente.